a minha tranquilidade e da certeza de que, por mais que eu ame essa criança, o teu amor é ainda muito maior. Eu sou ginecologista obstetra, Elizabeth Kipman Cerqueira. Estou aqui no hospital desde o comecinho. Meu marido também, anestesista. Aliás, nós nos conhecemos na faculdade e ficamos os anos todos de faculdade pensando como nós queríamos exercer a medicina. Demos aula 2 anos na faculdade, mas depois de formados, mas não era bem isso. Era uma época de bastante agitação, porque eram os anos, nos formamos em 68, então era o aspecto social era muito importante, mas nós não queríamos, parecia que não era mesmo só o social. Vivemos 2 anos na região amazônica, no piquinho de Goiás, era Goiás ainda, mas não era região amazônica, e lá nos ajudou, foi muito bom no aspecto humano, social, profissional, até bem realizador, né? Mas a gente se questionava com as doenças todas, e a malária era muito grande e outras coisas assim. Nós nos questionávamos muito. Medicina é para ser feita como um instrumento, o melhor possível, mas não define a vida, né? Ela não é infalível. E se a gente não morre um dia, morre outro. Aliás, o nosso trabalho com as gestantes era muito assim, o que você mais deseja para o seu nenê. Aí vem aquelas respostas, às vezes, que seja perfeita, quase sempre isso, que seja homem, seja mulher, e a gente dizia não, vai morrer um dia, então ele tem que ser admirado, amado como é, da forma que é e tal. Bom, com isso nós continuamos a nossa trajetória e surgiu a ideia do hospital, pelos anos 80, para a vontade de fazer, exercer a medicina como a gente sempre tinha sonhado. E apareceu essa oportunidade do Hospital São Francisco, junto com um grupo que abraçou a causa. E acho que realmente o grupo inicial, nós éramos, em princípio, 3 médicos, depois 4, no hospital, né, assim, regularmente. Nós mesmos fizemos a planta básica e mesmo o grupo todo de enfermagem que estava junto e que se dedicou totalmente, todo esse grupo inicial trabalhou gratuitamente, né? Eram todos voluntários, mas acho que mesmo o grupo inicial, com todo o idealismo, com todo o desejo, não tinha ideia quanto importante seria. Agora, à medida que o tempo passa, fica mais claro. Mas, por mais que nós tivéssemos entusiasmo, desejo, a verdadeira dimensão desse hospital ainda não foi alcançada de uma vez, nem por aqueles que estavam no começo. Porque nós dizíamos, esse hospital vai ser uma luz em cima do morro, aqui não tinha essas casas ao redor. Mas assim, o hospital nasceu de um carisma. E um carisma na fé, que é de defender a sacralidade da pessoa humana. E o que quer dizer essa sacralidade, né? Quer dizer que a pessoa humana ultrapassa, transcende, né? Transcende a medicina, transcende nossos desejos, transcende a nossa percepção, ser vida, né? Ser pessoa, é um mistério. E nasceu desse carisma de defender a sacralidade da pessoa humana. Mas eram os anos 80 e a gente sabia que era necessário desde então, mas acho que a gente não imaginava como isso ia caminhar pelos anos. Como agora, justamente a sacralidade da pessoa tem sido agredida de diferentes formas, né? Nós temos pessoas que são indignadas com a guerra ou com outras coisas até muito mais superficiais, mas acho natural o aborto quando uma criança não é desejada, por exemplo. Então, onde está e por que se defende a vida? É muito envolvido no aspecto político e não na pessoa, no mistério pessoal, né? Então, essa luz no morro, no Hospital São Francisco,
realmente ultrapassa. Nós acreditamos na dimensão espiritual, lógico, que nasceu da fé. Então, ultrapassa aquilo que se tem consciência dele, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, seja no mundo, porque ele nasceu para defender a sacralidade da pessoa humana, desde o nascimento, desde a concepção até a morte natural. Lógico, usando todos os recursos técnicos que se tem, o melhor possível, mas tudo isso é apenas instrumento. O objetivo final era um anúncio de que a vida sempre tem sentido. Dure um dia, dure 2 dias, dure um dia dentro do útero, dure 2 dias fora, ou dure 100 anos. E a dor e o sofrimento fazem parte da vida, né? Então, temos que encontrar o sentido da dor e o sofrimento, que é individual. Cada um tem que descobrir pessoalmente isso aí. O aspecto fundamental do sentido da vida, não adianta. Não adianta procurar outro além de algo que nos transcende, que nos ultrapassa e no mistério existencial mesmo. Então, o sentido a gente pode descobrir assim, em cada fato do dia a dia, né? Eu lembro especificamente de uma gestante que veio, que aqui não tinha assim grito, tinha alegria, às vezes tinha violão na hora do parto, às vezes o pai cantava, né? Porque, enfim, é a linha que nós fomos construindo na maternidade. E um dia eu estava entrando depressa, porque me chamaram e escutei gritos, né? Entrei na sala de admissão, uma gestante que não era nem de Jacareí, era de São Paulo, veio visitar alguém, sentiu alguma coisa, veio aqui, o nenê já tinha falecido. Então, conversando com ela, teve que esperar aquele desabafo todo e tal. E aí, quando ela conseguiu abrir os olhos, eu falei, você está perguntando por quê, né? Porque sempre é essa pergunta que vem diante de um sofrimento, principalmente o inesperado, né? Ela, tô querendo, por quê, né? Falei, você vai descobrir o sentido, você vai descobrir. Tem alguma mensagem nisso. Aí nós ficamos nos revezando com ela, acompanhando, porque ela inclusive estava num lugar desconhecido, né? E quando nasceu o nenê, eu entreguei para ela. Ela tomou nos braços, acariciou, sim. Eu perguntei para ela se você tem, estava na hora do parto, estava na mesa já de parto. Você tem alguma religião? Ela disse, sou espírita. Você reza o Pai Nosso? Sim. Então rezamos junto. Antes, assim, no momento que ia nascer. Quando nasceu, entreguei para ela, tal. E, sim, esqueci de importantíssimo, ela foi acalmando. A hora do parto foi um momento solene. E ela foi para o quarto com o neném, entregando o nenê para nós, né? Depois que ela pegou, acariciou, olhou, contemplou, deu para a gente. Quando eu fui dar alta, ela olhou para mim e disse, eu descobri o sentido. E a paz que ela tinha era muito grande. Eu não sei qual o sentido que ela descobriu, mas o importante foi ela ter descoberto. Ela disse, tem um sentido especial para mim. Nem sei se ela tinha contato com o pai, não sei da vida dela, porque não houve essa oportunidade. Ela já chegou em trabalho de parto, né? E discreta quanto à vida pessoal. Mas a forma de atender, a forma de silenciar com ela, a forma de sofrer com ela, foram instrumentos para que ela mesma descobrisse o sentido. Nós não podemos dar o sentido para o outro, cada um tem que descobrir. Então, para dizer assim, esse fato que foi triste no aspecto da esperança humana, mas de alguma forma foi além. Junto de tantos que foram verdadeiros hinos de louvor, hinos de agradecimento, hinos de reconhecimento, né, pelo dom. E quantas gestantes nos abraçavam na hora de saída dizendo, eu não queria ir embora, eu senti o céu aqui, né? Então, esse era a grande proposta, que não fôssemos nós que atendêssemos as gestantes e as crianças, mas que fosse um instrumento, né, de algo maior. E que todos nós que trabalhássemos aqui
não nos sentíssemos privilegiados por cada atendimento, por cada momento, por cada acompanhamento, por mais difícil e às vezes até conflituoso que fosse, né? Então foi esse o começo. E veja, quando nós iniciamos com maternidade, porque era onde nós tínhamos profissionais para maternidade, então a ala era feminina, de um lado, mais gestantes e alguma coisa ginecológica e cirúrgica. Começou com algo que era novidade total nesses anos. O ambulatório iniciou em 83, então nós começamos o pré-natal, etc., em 83. O pré-natal já começou com novidades na época. Tinha pré-consulta, pós-consulta, todos desse grupo, dessa comunidade que foi se unindo para fazer todo esse serviço voluntariamente. Então era uma conversa de abertura de coração com alguém que nem precisava ser médico, nem precisava ser da área de enfermagem, mas treinado para isso. Nós começamos com agentes de saúde aqui que não era conhecido na região, que eram pessoas abertas, treinadas. Nós temos aqui a entrevista da primeira pessoa que fez isso, que a gente chamava de Mariazinha, e a Mariazinha, com uma sensibilidade muito grande, uma empatia muito grande que ela tinha, ela fazia pré-consulta, às vezes a pessoa se abria tanto que sobrava até pouco para o médico, porque tem muita parte emocional. E depois da consulta, a orientação, pós-consulta, novidades. Então, dentro dessa situação e dessa proposta toda, nós também tínhamos preocupação com a parte social. Então, as pastas de quem fazia pré-natal tinha uma folha contando da família, porque cada gestação é a família que fica grávida. A mãe muda totalmente em cada gestação, independente do tempo que ela dure. Ela deixa marcas físicas, biológicas, até bioquímicas, né, da gestação para toda a vida. Então, quando alguém fala que nós, por exemplo, tivemos 4 gestações, porque a segunda nós estávamos lá em Amazonas e perdemos, mas esse neném ficou de alguma forma marcado, né? Aqui no trabalho, realmente nós montamos a maternidade da forma que deu, eu digo assim, com os limites econômicos, mas com novidades. Então, alojamento conjunto, a presença de acompanhante no parto, cursos de pré-parto e de preparação de alguém para estar junto ao parto, né? Do trabalho de parto todo, incentivo à amamentação. Então, houve esse desenvolvimento humano que só muito depois, uns 20 e poucos anos, apareceu. Tem que fazer as contas, porque o SUS apareceu em 90, 91. Então, o programa propriamente de parto humanizado aconteceu depois do SUS, né? E nós já tínhamos isso desde antes. Então, era uma novidade mesmo, né? Quando nós começamos, a nossa proposta era assim: se durar 10 anos, tá bom. Vamos ter feito aquilo que até nós tivemos notícia de um hospital nos Estados Unidos que apareceu como uma proposta de serviço e que durou 10 anos. Então, tudo, desde o começo, foi dom, graça de Deus, não para nós, mas acho que para os filhos de Deus, não pessoal, né? E nós realmente fomos só instrumentos. E você veja, a proposta não tinha UTI na planta original, porque nos anos 80, UTIs eram um número muito menor e nós tínhamos as referências regionais, porque o uso da UTI era menor, o uso da tecnologia era menor, né? Mas logo nós nos tornamos referência de maternidade de alto risco. Então a primeira coisa que nós compramos foi uma incubadora de transporte para o nenê que precisasse ser transferido para uma UTI. E daí nós vimos que precisaríamos de uma UTI de
de recém-nascido e tendo de recém-nascido, recebendo gestações de alto risco, precisava de uma UTI adulto. E logo a segunda ala, que foi crescendo com a clínica médica, já teve a sua abertura para a oncologia. Então o nosso hospital caminhou sobre 2 trilhos. Na época, a oncologia era um horror. Hoje evoluiu muito e tanta coisa já está se resolvendo, né? Nem se falava câncer na época. Hoje nós já sabemos que muita coisa se resolve. Mas esses 2 trilhos eram o início e aquilo que era considerado o final, né? E que para nós, sempre na cura ou no abraço daquilo que não podia ser resolvido, era muito mais, né? E então nós não esperávamos tanto, não. Principalmente em termos de tecnologia, porque a gente não tinha certeza não tinha a visão ainda de quanto ia ser desenvolvido e quanto ia ser exigido das instituições hospitalares. Então, realmente, faz parte do milagre, faz parte do milagre da instituição. Nós temos, assim, que refletir que nem sempre é percebido o que diferencia uma pessoa da outra, nem sempre é percebido o que diferencia uma obra da outra, mas para nós, o fato para o grupo inicial, né, o fato de ter a capela no centro, apesar de ter às vezes, ruídos ao redor, nos traz a certeza que nesse hospital, nesses corredores, Jesus caminha. Ele caminha, deixa marcas de eternidade em cada pessoa, mesmo que a pessoa não tenha consciência, porque essa obra não é daqueles que começaram, essa obra não é dos associados, essa obra é dele, para ele e para que ele possa se manifestar de alguma forma, nem que nós mesmos não percebamos, né? Então, o que acho que diferencia, e algumas pessoas dizem, tem não sei o que eu não sei dizer o que, nem nós sabemos dizer até onde vai esse o que, né? Mas porque é um nível espiritual. Lógico que esse compromisso tem que levar a um comprometimento profissional, técnico, de excelência, tem que levar, assim, não é algo mágico, né? Mas é algo de compromisso, para um compromisso profissional. E isso levou, inclusive, neste tempo, a realmente diversas coisas pioneiras na região, mas não só na região, não só aqui no Vale do Paraíba, algumas coisas que foram muito maiores. Por exemplo, o próprio pai na sala de parto, né? Era alguma coisa que era muito especial e que para nós fez de cada momento de parto, assim, às vezes realmente uma exultação. E quando o pai não tinha coragem, que era raro, porque com o preparo o pai se compromete, né, junto. A gestante escolhia quem é que poderia estar junto. Aqui na época, inclusive, começamos com um parto semi-sentado, que não era comum. E é maravilhoso, é único. A gestante vê gente saindo dela. Então, no semi-sentado, olhar, sentir cada contração, não como dor, mas como um abraço que está conduzindo o nenê para o mundo, né? E ver o nenê sair dela, a vida sair dela, e na posição semi-sentada, ver, né? É algo especial. Aqui também fizemos partos de cócoras, que na época não existia aqui na região toda, para quem queria, né? Lógico, porque exige mais ainda na posição e tal, né? Quem queria, teve pessoas que escolheram, né? Houve pessoas que escolheram. Mas de todos os partos que eu fiz, aqueles que foram verdadeiros hinos de glória, verdadeiras respostas para a própria medicina, para o próprio sacrifício que a medicina exige, foram esses anos aqui. Então, o hospital cresceu muito, desenvolveu uma parte tecnológica muito inesperada mesmo, e que nos comove, que nos faz indicar o hospital, inclusive, como uma referência em diversas áreas. Mas
pensar que daqui a pouco nós vamos fazer, então, celebrar, como 85 mil lésimos, não sei como é que se fala, do nenê nascido aqui. É algo realmente que comove, né? Comove, move, né? Internamente. E aí a pergunta é essa: valeu? Valeu o trabalho, o sacrifício, a dedicação? Eu posso dizer valeu muito. E sabemos que valeu mais do que a gente percebe. É isto.